Galera, é o seguinte, quando o PS3 foi anunciado, muito poder foi prometido. Mas até esse poder começar a ser entregue demorou. Foi um grande desafio. A sétima geração foi a última geração que conseguiu usar de saltos significativos na hora de demonstrar as possibilidades do mundo em 3D. Aquela diferença geracional de um console para outro, sabe? Depois disso, o que tivemos na maioria dos casos foram aprimoramentos. Os cenários são provavelmente a parte mais difícil de ser concebida em um game. Não só é a parte que mais demanda polígonos tridimensionais, como também demanda da direção de arte e de uma série de efeitos adjacentes que são necessários para que o que a direção de arte concebeu finalmente ganhe vida. Mas mesmo assim, muita coisa já conseguiu ganhar vida usando o que o 3D possibilitou ao longo das gerações. Cenários industriais, campos de batalhas desertos, campos de batalhas ricos em elementos, cidades destruídas ou cidades povoadas. Tudo isso já foi construído ao longo das gerações. Mas existe um tipo de ambiente que sempre foi uma dificuldade, independentemente da geração em que ele foi concebido. E foi com o PlayStation 3 que ele começou a ter elementos necessários para poder passar a sua real ideia ao ser representado. Eu quero ir nesse cenário com vocês, mas por favor, antes, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. É assim que você apoia o trabalho e ainda faz a boa ação do dia. Florestas parece que sempre foi o tipo de bioma que os jogos têm muita dificuldade em representar. Talvez esse tenha sido um desafio apenas até o PS3, mas ainda assim, com o avanço do poder depois dele, continua sendo algo difícil. Olhem para esse jogo. O nome dele é Red Dead Redemption 2. Esse daqui, em nível de ambientação, oferece o que encontramos de melhor em um mundo dentro de um game e, por consequência, tem cenários florestais realmente muito bonitos. Mas mesmo assim, a gente encontra uma certa deficiência. A floresta de Red Dead Redemption 2 é uma floresta horizontalizada. Apesar de termos muitos elementos em cena e uma vida animal que eu diria ser sem igual em jogos do mesmo gênero que ele, é difícil ter o sentimento de isolamento por aqui quando você está explorando uma floresta graças a essa horizontalidade. É claro que esse tipo de característica acaba se tornando apenas um pormenor na hora que a gente para poder observar a extensão do mapa que esse jogo tem e tudo o que ele faz para poder representar esse mapa. Mas ainda assim, é uma característica. Obviamente, esse é um jogo que saiu para uma geração à frente do PS3 e talvez ele não devesse estar aqui como exemplificação. Mas o que eu tô querendo dizer com ele é que mesmo com um poder que vai além da sétima geração, ainda assim ficou faltando alguma coisa na hora de representar esse tipo de bioma. E é aí que entra o PlayStation 3. O primeiro Uncharted é conhecido por muitas coisas, menos pela sua capacidade em, ainda que dentro de um ambiente linear, conseguir te inserir dentro de uma floresta de diversas formas tão bem, o que inclui inclusive essa sensação de isolamento que a gente acabou de comentar. Mas, além de terem existido diversos segredos para ele conseguir fazer isso, muito do poder único e complicado do console foi utilizado também. As florestas costumam ser ambientes difíceis de serem traduzidos para o mundo dos games porque elas exploram três elementos que precisam existir ao mesmo tempo e ainda por cima serem conectados. Os elementos são número de itens, iluminação e física. O número de itens é associado a tudo que faz parte do bioma. É ele que acaba povoando aquele local, dando densidade e volume. E isso vai variar de acordo com o que a direção de arte de cada jogo pede. Às vezes a floresta de um jogo demanda lagos e muitas árvores. Às vezes ela também pode demandar variedade na vegetação. O melhor dos casos é quando ela consegue reunir esses dois pontos para que eles possam trabalhar juntos. Isso vai dar variedade para aquele local, além de dar complexidade a ele também. E acredito que esse seja o caso de Uncharted. Já a iluminação é algo inevitável por aqui. Floresta é um ambiente a céu aberto e isso gera sombras. Só que mais importante do que gerar sombras é como essas sombras são trabalhadas. Isso precisa ser levado em conta porque se for em uma mata fechada, o trabalho na iluminação vai ser totalmente diferente de como seria em uma mata aberta. Por isso vai depender de como a direção de arte está concebendo aquele cenário. A única coisa que é certa é que sombras dinâmicas precisam ser geradas, caso a ideia seja uma floresta viva, é claro. E por falar em viva, isso está relacionado à física que é necessário se ter. A física é o que vai deixar aquele ambiente vivo, fazendo com que a vegetação não fique apenas como um objeto estático de enfeite no bioma. Ela vai fazer com que aquele bioma exista de fato. Por isso, se nós formos lá atrás, onde a era dos polígonos tridimensionais começou, os dribles para que a gente encontrasse algo próximo de uma floresta eram muitos. Em Tomb Raider 3, que é o jogo da sua época que tem maior potencial para isso, a gente encontra diversos esquemas para se ter a sensação
extensão de uma floresta, mas na verdade você não está em uma. Encontramos isso logo no início do jogo inclusive. A fase se intitula como Jungle, ou em português, Selva. Tomb Raider 3 começa de uma forma bem aleatória no PS1. Basicamente você precisa descer uma rampa rochosa até chegar na selva propriamente dita. Mas quando você chega lá, percebe que na verdade o jogo quer te inserir muito mais em ruínas do que numa selva propriamente dita. Vão existir elementos que vão querer te dizer que você está numa selva, como algumas árvores, vegetação e até rios, mas isso é tão pontual que majoritariamente tudo o que encontramos são ruínas com aspectos de uma floresta. E por que é importante dizer isso? Simples, as responsabilidades de uma ruína demandam menos elementos do que uma selva na hora da representação. São menos itens na tela para o console poder renderizar. Uma das coisas mais populares que se ouve a respeito do primeiro Uncharted no PS3 é que ele é um título que envelheceu mal. Ao contrário dos seus irmãos mais novos, dizem que seus gráficos não se mantiveram tão bem no PS3. E bem, esse é o jogo rodando nativamente no hardware de 7ª geração da Sony. Se isso não é envelhecer bem, honestamente eu já não sei mais o que é. Mas talvez essa impressão só esteja acontecendo porque não se tem ideia do que esse jogo estava fazendo no PS3 quando ele chegou e quanto tempo ele teve para poder fazer isso. Antes da Naughty Dog começar a trabalhar no projeto de Uncharted, ela já estava se aventurando em ambientes que tinham uma responsabilidade parecida, só que em outro jogo chamado Jak and Daxter. Porém, esse é um título do PlayStation 2. Uma geração atrás. Jak and Daxter se destacava pelas paisagens amplas, tropicais, às vezes até florestais, e conseguia colocar muitos elementos em tela independentemente disso. Mas qual era o grande segredo dele para conseguir fazer tanta coisa num PS2? A resposta é os gráficos de estilo animado, uma linha pela qual o Uncharted foi o completo oposto. É importante citar Jak and Daxter porque ele teve um estilo gráfico que a Naughty Dog precisou atravessar para poder chegar até o PS3. Digamos que foi um estilo que foi esquecido. Uma coisa que poucos sabem, mas que ajuda muito em valorizar o resultado com Uncharted 1 no PlayStation 3, é que a Naughty Dog foi receber os kits de PlayStation 3 para poder trabalhar apenas no ano de 2006, que foi o ano de lançamento do console. Ao todo, ela só teve um ano para poder fazer o seu projeto rodar nele. E é aí que a tal floresta começou a ganhar vida. Na realidade, Uncharted era para ser mais um game da franquia Jak and Daxter, mas tudo o que vinha sendo feito com o novo hardware do PlayStation 3, à medida em que a equipe de desenvolvimento estava aprendendo com o console e foi crescendo junto com ele, estava deixando involuntariamente o jogo realista demais, digamos assim, a ponto de surgir a necessidade de um novo projeto, que foi o projeto que ganhou o nome de Uncharted. E é impressionante como esse jogo usa o poder do PlayStation 3 até nos mínimos detalhes para gerar a floresta que a gente está falando. E por isso, existem dois impactos com o game. O primeiro impacto é o impacto inicial, a primeira vez que você vê o título na sua frente. O cenário inicial não tem muita coisa, mas ao mesmo tempo existe muito do que era necessário para poder mostrar em que pontos o novo console era mais poderoso que o anterior, além de mostrar também como em tão pouco tempo a Naughty Dog conseguiu dominar aquele hardware que todos diziam que era tão difícil, porque ele traz um elemento que é fundamental para uma floresta, mesmo que o título ainda não tivesse nos introduzido a uma na primeira fase. Esse elemento é a água. A água de Uncharted segue sendo uma das mais geniais feitas dentro de um jogo. Nessa primeira trilogia, a ideia da Naughty Dog foi se apropriar do poder da plataforma para conseguir representar elementos naturais, e o elemento natural escolhido pelo primeiro jogo foi justamente a água. Na era do PS2, não eram todos os jogos que conseguiam renderizar a água em tempo real. Mesmo nele, aquela famosa técnica de colocar uma textura e em seguida adicionar uma distorção para parecer que ela tem propriedades físicas e assim simular o movimento nela, era muito usada. Por isso que, com o PS3, a Naughty Dog conseguiu trazer shader para esse recurso. De forma simplista, só para poder ficar claro para todo mundo, um shader permite que você manipule aspectos de um elemento tridimensional. Foi assim que a água do jogo ficou extremamente realista nessa parte do barco. O tom azulado e escuro, com pouca capacidade reflexiva e com um padrão de ondas bastante oscilado com o auxílio de uma física para poder representar a água do alto mar, só foi possível graças à utilização de um shader. A água do alto mar não tem que ser igual à água de um rio, por exemplo, e a Naughty Dog conseguiu criar essa distinção muito bem. Mas isso não é tudo, porque a água nos leva assim para a floresta do jogo. Ouçam com atenção. A floresta de Uncharted é incrível em inúmeros aspectos, e um deles é a sua capacidade em variar o seu tom. Em um momento, essa floresta pode ser mais opressiva e fechada, mas em outro ela também consegue ser mais extravagante e aberta com a sua beleza. De acordo com o time de desenvolvimento, essa foi uma era em que
encontrávamos muitos jogos acinzentados, e Uncharted queria trazer para as suas paisagens mais cores, para poder tornar o jogo vivo. Essa inclusive é uma das principais características dele na hora de tornar a floresta viva. Então, esse estilo vivo é um estilo que a gente vai encontrar inúmeras vezes, só que como a gente já entendeu que existem momentos que essa mata vai ser mais opressiva e fechada, ele não é o único, o que acrescenta na variedade de cenários. E isso foi algo importante, porque 99% do tempo você vai estar explorando uma floresta. E é nessa variedade que a água entra no assunto, apresentando variações também. O shader e a física utilizado para a água que representa o mar não são os mesmos utilizados para a água que está na floresta, assim como também não são os mesmos utilizados em uma água que está presente em um cenário interno, por exemplo. Se os ambientes em que ela está presente são diferentes, ela por consequência precisa ter individualidade para aparecer de maneiras distintas em cada um deles. Esse foi apenas o primeiro indício do comprometimento da Naughty Dog em criar uma floresta realista a esse nível para o jogo. A água foi muito bem trabalhada, mas agora, ainda dentro desse impacto inicial, a vegetação acaba se destacando. Ao contrário de como citamos o que Red Dead Redemption 2 faz, todo o esquema de vegetação desse jogo aqui foi feito para agir em uma estrutura verticalizada. E como funciona? Basicamente, esse é um jogo linear, e isso é incontestável. Para uma floresta, não é algo muito bom. Enquanto o jogador explora os cenários, ele vai transitar de corredores extensos para amplos salões naturais. E tudo isso precisava ser composto de muita vegetação. Só que apesar de não termos muitas opções de caminho para essa exploração, por conta dessa linearidade, a sensação de que existe uma floresta ali é presente porque houve um cuidado em colocar todos os tipos de vegetação em degraus diferentes. Isso vai te isolar do mundo externo e te inserir dentro de uma floresta, mesmo que seja uma floresta repleta de corredores lineares. Logo no primeiro corredor florestal, por exemplo, dá para ver árvores nos níveis mais altos. Enquanto isso, no solo, plantas diversas e gramados são espalhados em larga escala. Vendo isso tudo agora, pode parecer que não é nada relevante ou surpreendente, mas é aí que vem a chave de virada. Todas essas plantas que a gente está vendo têm um certo grau de física aplicada, e isso acontece com ou sem a influência do protagonista. Por exemplo, as árvores que estão longe do seu alcance conseguem se mexer de acordo com o comportamento de um suposto vento, que inclusive às vezes traz até mesmo algumas partículas em formato de folhas. Já essa vegetação mais rasteira, ela interage com o comportamento do personagem. É nessa hora que o processador do PS3 e a sua capacidade em lidar com funções individualmente, sem atrapalhar o desempenho de uma outra tarefa que está sendo renderizada na cena, acaba influenciando bastante aqui. Sempre foi muito comum, mesmo nos dias de hoje, pegar uma textura, aplicar um nível de transparência nela e fazer com que ela represente a vegetação do ambiente. O problema dessa técnica, no entanto, é que ela limita a capacidade física interativa daquele elemento. Então aqui, ao invés de pegar uma textura com transparência para poder trazer isso, a vegetação foi tratada como um objeto. Isso faz com que ao passar no meio do gramado ou no meio das plantas, cada um desses itens tenha uma resposta ao movimento do protagonista. Isso era revolucionário até então. Raríssimos foram os jogos que tinham atingido esse feito na época. Mas esse foi apenas o primeiro ponto para poder se impressionar com a vegetação por aqui. O segundo ponto tem a ver com a iluminação e como ela impacta em todo o cenário, o que inclusive inclui a própria vegetação. A gente estava numa era em que a iluminação dinâmica estava se tornando popular e a missão da 7ª geração era tornar isso finalmente possível. Por isso aqui existia um mapeamento de sombras no sentido literal da expressão, para poder gerar sombreamento na maioria dos itens que estavam no ambiente. A ideia de iluminação que a Naughty Dog tem sempre foi muito boa. Por exemplo, no jogo, fugindo muito do que temos hoje em dia com a iluminação indireta consistindo no rebatimento de uma luz na superfície para gerar sombras que quase não são percebidas, aquelas sombras mais discretas, temos um visual que brinca com o contraste das cores para poder passar uma ideia de luz ou para poder esconder a falta de uma luz indireta. Eu vou dar um exemplo. Em ambientes fechados, o preto toma conta. Isso impede que a luz gere muitas nuances, porque se essas nuances fossem geradas, a falta do Ambient Occlusion no cenário seria facilmente revelada, e o Ambient Occlusion é justamente um dos resultados causados pela influência de uma iluminação indireta, que por sua vez não está presente por aqui. Então, a ideia foi escurecer grande parte desses cenários que não tem um ponto de luz os iluminando para poder esconder essa falta que o jogo tem. Mas não só isso. Se formos um pouco mais a fundo, existem algumas texturas nesses cenários que destacam a cor de elementos como o próprio limo agarrado a superfícies, para que quando a luz da lanterna as atinja, pareça que o ambiente está gerando algum tipo de luz verde em função da superfície esverdeada. Era como se a Naughty Dog estivesse tentando enganar a gente com a ideia de que existe uma iluminação global ali. Isso foi genial. Esse foi apenas um dos dribles técnicos, ok? Vou citar mais um. Para gerar mais sensação
combinação de densidade e volume de uma floresta, ainda encontramos algumas texturas em 2D que simulam árvores, por exemplo, e fazem a composição do cenário, ou ajudam essa composição. Mas olhem que curioso, nesse cenário encontramos essas tais árvores em 2D e elas nem estão tão distantes do personagem assim. Só que a montanha que está bem ao fundo, que teoricamente seria mais fácil de ser escondida ao ser representada por uma simples imagem, acabou sendo renderizada em 3D. A empresa parece ter se empenhado para poder dar conta de skybox, que são esses cenários ao fundo, para poder deixar essa paisagem mais viva. E deu muito certo. As árvores falsas não chegam a ser um problema porque elas estão misturadas ali no meio de outras que estão sendo renderizadas verdadeiramente. O ponto curioso é que o mais difícil acabou sendo feito com a renderização em 3D e o mais fácil acabou sendo feito com texturas em 2D. Isso tudo prova que a Naughty Dog realmente queria fazer com que as suas paisagens se tornassem algo único. Como tudo isso tem sombra, iluminação, física, interação com o personagem, densidade e variedade, a gente pode dizer que essa foi a primeira floresta que agregou todos esses elementos que são básicos para poder tornar uma floresta viva e assim usou o poder do PlayStation 3 para a gente poder ser imerso nela. Obviamente ainda existiu a limitação da linearidade, mas faltou tão pouco para esse jogo atingir o ideal de floresta que precisamos que ele merece mérito. Foi o primeiro desafio do PS3 e muito desse mérito ainda continua aparecendo quando olhamos para o PS3 e o que ele foi capaz de fazer no segundo impacto com o game, o impacto de quem já jogou esse jogo antes. E não, a gente pode bater o martelo aqui e dizer que esse jogo não envelheceu mal. Obviamente ele tem marcas do tempo. Posso provar isso mostrando o aspecto plastificado dos modelos dos personagens ou algumas superfícies que têm um brilho especular nelas quando não tem a necessidade. Muitos jogos faziam isso nesse período. Só que existem inúmeros outros pontos que podemos mensurar a qualidade do game mesmo nos dias de hoje, e a gente só consegue ter noção disso com esse segundo impacto, nessa segunda jornada atualmente em um jogo do PlayStation 3. Uma das coisas que eu mais gosto quando usam devidamente o processador do PS3 é a capacidade física que ele consegue dar para diversos elementos no jogo, mesmo que esses elementos não tenham relevância para a gameplay propriamente dita. E gosto disso porque esse é um resultado que nunca fica velho. Já falamos da vegetação, mas agora reparem nesse vaso que não tem relevância alguma para a trama ou tampouco para a gameplay. Ele também pode ser realisticamente destruído dependendo do impacto que você fizer nele. Já se focarmos nos combates, também podemos ter uma demonstração disso que exibe até mesmo partículas. Mas claro, também existem os momentos importantes, como essas madeiras sendo destruídas pelo fogo. O sistema de destrutibilidade criado pela física é incrível. Eu sei que mesmo dizendo isso, ele tem cara de jogo de PS3, mas é uma cara de um bom jogo de PS3, e isso deixa a experiência dele muito atual. Um dos pontos que o ajudam nesse feito é o fato de terem usado mocap para captura de movimentos aqui. Na época isso era novidade. Uncharted tem um sistema de movimentos bastante similar ao de Kill Switch, e esse foi um jogo lançado para PlayStation 2. Acreditem, quem jogou Kill Switch no console anterior achou que aquilo era uma nova geração só pelos movimentos realistas do personagem. Mas graças ao mocap, Uncharted pega essa premissa e refina. Cada personagem aqui tem um acervo de movimentos bem grande e que acaba se concentrando em Drake, que é o protagonista, e acoplado a isso, ele ainda conta com 30 milhões de polígonos na sua construção, algo que foi possibilitado graças à chegada da nova geração. Isso ajudou não apenas a naturalidade dos movimentos, como também na humanização das expressões, sejam elas corporais ou faciais. Tudo foi feito nos mínimos detalhes, cada ponto do rosto dele. Dá pra ver isso na gameplay, por exemplo. Esse tipo de característica imerge o jogador na experiência que o desenvolvedor quer passar. Mas prestem atenção em algo importante. Imergir quem está jogando é fundamental por aqui, porque podemos dizer que esse foi o pontapé para a Sony investir em exclusivos que têm um ar cinematográfico. O game abusa de eventos que exploram isso, e esses eventos só são bem feitos porque todo esse conjunto existiu. Por isso, dá para discordar quando dizem que Uncharted 1 envelheceu mal. Ele foi o primeiro desafio do PS3 e um desafio muito bem sucedido. Ele se atenta aos mínimos detalhes. Olhem para essa combinação de partículas de poeira e fumaça junto a uma textura que simula luz. A ideia aqui era ser uma luz volumétrica, mas como o recurso ainda não era usado, conseguiram mais um drible e o resultado foi incrível. E dá para notar que foi assim, com todo esse cuidado nos detalhes e esmero, que conseguiram criar uma floresta tão viva. Uniram os principais elementos que a gente citou e refinaram cada um deles de acordo com o que era possível ser feito naquela época, considerando apenas um ano de desenvolvimento para isso. Só que se teve uma coisa que me chamou a atenção, mesmo diante de tão pouco tempo
que os desenvolvedores tiveram para poder construir esse jogo no PlayStation 3 foi a suavidade da qualidade de imagem. Isso foi o resultado dele rodando em 720p, junto de um dos melhores anti-serrilhamentos usados em consoles, o MSAA. Para se ter uma ideia, ela é tão boa que inclusive é melhor do que a que foi utilizada na versão remasterizada do game. Por isso, a gente pode dizer que Uncharted foi sem sombra de dúvidas o primeiro grande desafio do PS3. Mas acreditem, diante de tudo que a gente vê ao longo da trilogia lançada para o console, esse pode até ter sido o primeiro desafio, mas não foi o único. Agora deixa aqui no campo dos comentários, qual é o jogo que mais se aproveita do poder do PlayStation 3 na sua opinião? Qual é o jogo que mais te impressiona, mesmo hoje em dia, com os padrões gráficos que a gente encontra atualmente? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber um pouco da sua opinião, da sua experiência e tudo que você sabe sobre o console, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.